Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Graça e paz seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Achamos que tínhamos resolvido o problema desse ar-condicionado. Teve aqui uma pessoa, mas pelo jeito não. Mas a gente fica na posição da fé, amém? E não permitir que essas coisas que às vezes vêm para nos desestruturar na nossa alma, venha para fazer bagunça. Diga comigo, eu declaro, diga com fé, diga eu declaro, que nessa manhã eu faço separação daquilo que é da alma, daquilo que é do Espírito, em nome de Jesus, amém? A importância da gente fazer valer Hebreus capítulo 4, verso 12, quando Paulo está instruindo aos hebreus ali a saberem lutar as guerras que precisam ser feitas no Espírito e não na alma. Nós temos sido treinados como igreja a nos movermos no Espírito, amém? Diga, no meu Espírito. E obviamente pela ação do Espírito de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, ainda dentro do tema, eu não vou começar, embora começamos no dia de ontem, dia 1º de fevereiro, hoje é dia 2 de fevereiro, certo? Hoje nós estamos, entrando no capítulo 3 e 4 de 1 Samuel, e ontem foi o livro de Samuel capítulo 1 e 2, mas eu gostaria, mesmo a gente já iniciando nesse primeiro domingo do mês, essa semana de fevereiro, onde nós estaremos sendo trabalhados o mês todo por paixão por Deus, amor por Deus. Amém? Quantos querem ter mais paixão e mais amor por Deus? Amém? Que o Senhor acrescente mais paixão, mais fogo no nosso coração e que a gente possa ser incendiado. Diga assim, alguém incendiado pela presença de Deus é alguém que vai tocar o outro, vai tocar o semelhante, vai tocar o próximo, vai tocar por onde a gente passa. Amém? Não só na igreja. Porque tem gente que só é labareda na igreja. Tem gente que é um leão na igreja, mas lá fora é um gatinho. Desdentado. Que você e eu sejamos agentes do Senhor. Amém? O leão na hora que precisa ser leão, mas também o cordeiro na hora que precisa ser cordeiro. Amém? E eu gostaria então de voltar ao tema que nós trabalhamos durante todo o mês de janeiro. Que foi sobre o quê? Isso mesmo. Um de cada vez para não embaçar, não embaralhar. Diga sabedoria e obediência. Nós vamos encerrar esse ciclo de ministrações durante o mês, que foi feito no mês de janeiro sobre esse tema. E no domingo que vem nós já começamos então a falar sobre o tema de paixão, amor por Deus. Mas eu ainda gostaria de tomar esse tempo nessa manhã, desse dia 2 de fevereiro, para falar sobre o tema de obediência. Diga comigo, obediência da morte para a vida. Diga mais uma vez, obediência da morte para a vida. Glória a Deus. Abra, por favor, no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1. Jonas 1, de 1 até o 17. Eu vou fazer aqui uma releitura expositiva desse texto e nós vamos compartilhar um pouco sobre o assunto que está aqui nesse livro, tão rico, tão, poderoso e tão atual para os nossos dias. Jonas capítulo 1, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para ali aliviarem do peso dela. Jonas, porém, diga comigo, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o quê? O teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por qual causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos? Para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque, cadê? Me perdi no versículo 12. Tomai e lançai-me, se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, porquanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A pergunta que nós precisamos fazer é: por que Jonas foge da direção, da ordem de Deus e não quer ir para Nínive, irmãos? Por quê? Qual o motivo? E a gente viu dentro desse texto que Jonas, ao receber a direção que Deus fala para ele, para que ele vá para Nínive, o que ele faz? Ele compra uma passagem. Diga comigo: compra uma passagem. Ele mesmo compra uma passagem e vai para onde? Vai para o caminho oposto, irmão. Ele vai para o outro lado do mundo daquela época. A Bíblia diz que ele foge da presença de Deus. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: por que Jonas foge?
Se ele era um profeta de Deus, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz para que ele vá para Nínive, e ele vá lá e pregue para aquele povo. Por que que Jonas se nega a fazer isso? Eu vou te dizer por que Jonas se nega a fazer isso. Muitos já sabem. Vamos ver onde está um pouco desse relato. Num outro livro do profeta Naum, no capítulo 3, verso de 1 a 3, diz assim: que aflição esperava. Deixa eu botar um pouco desse óculos aqui. E nem esse óculos está me ajudando. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio. Naum, capítulo 3, verso 1 e 3. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras. É cheia de riquezas tomadas à força, e nunca lhe faltam vítimas. Ouçam o estalo de chicotes, tá, o estrondo das rodas. Os cavalos vêm galopando e os carros de guerra sacodem sem parar. Vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes quando passa a cavalaria. Há incontáveis mortos, montes de cadáveres. Os corpos são tanto que os vivos neles tropeçam. Esse é um pouquinho do relato desse povo, dessa cidade. E eu vou trazer um pouco de dado um pouco mais concreto para você daqui a pouco. Que povo é esse? Diga, os assírios. Quem são os assírios? Você sabe que por 2 ocasiões Israel, ele é cativo. Ele se torna, como se chama? Escravos, mas eles estão agora debaixo dessa operação do povo assírio. Eles perdem a sua capacidade como povo, como nação, sua autonomia, e eles passam a estar debaixo de um cativeiro. Estou me faltando a palavra certa. O exílio. Eles são exilados, eles são agora presos como escravos para os fins do povo que o governa, que o tomou. Isso aconteceu no reino de Israel, esse exílio, no ano de 722 a.C. Os assírios eram um dos reinos mais brutais conquistadores da história. Aí você precisa entender por que Jonas foge de ir para esse lugar. Primeiro, que existia um relato. E você vai entender, de fato, por que Jonas foge. Então, qual é o registro que tem na mente, na alma de Jonas? Esse povo é um povo o quê? Mau. Eles são terríveis. E Deus quer me mandar para pregar para esse povo. Que esse povo morra. Que esse povo sofra o que eles fizeram com Israel. Que esse povo sofra tudo o que eles fizeram com as nações da terra. Eu não vou pregar nada. Eu não vou falar nada para eles. E lá no capítulo 4 de Jonas, você vai entender por que Jonas não queria. Por que Jonas se negou a fazer isso. Mas vamos continuar aqui. Um outro povo que Israel também foi cativo foi dos babilônios. Isso aconteceu já na era de 586. Foi quando Jerusalém é destruído. E o templo também, que é o tempo do exílio babilônico, marcou o início da diáspora judaica. O que é isso? Aonde os judeus espalham por todo o mundo. É aqui que acontece essa diáspora, aonde os judeus, meu irmão, se tem um povo que está espalhado na face da terra, são os judeus. Por quê? Eles foram um povo o quê? Perseguidos. Tem todo um contexto, a gente sabe disso, mas, meu irmão, tem coisas que a gente precisa entender que elas vão além de um aspecto só natural. Existem coisas, se você for pegar histórias, se você for ver, ainda que você pense de uma maneira assim, assada, mas também, aí talvez você vai arranjar um monte de argumento.
ouça, veja, escute, acesse, dá o Google lá, pesquise. Irmãos, se faziam coisas contra os judeus terríveis, terríveis. Eles sempre foram, em toda a era, em todo o tempo, um povo perseguido e continuam sendo até hoje. É impressionante. Que povo mais perseguido é esse? E um outro momento, que antecipou isso tudo, foi o período onde tem o exílio da escravidão do Egito, onde o povo ficou cativo 400 anos. Escute, os assírios como povo e a sua cidade são apresentados como uma personificação da crueldade, da brutalidade e do mal. Esse é o povo de Nínive. Eles cortavam, preste atenção, eles cortavam as cabeças dos seus inimigos e empilhavam com o propósito de amedrontar. Imagina cortar a cabeça e faz um monte de cabeça. Para amedrontar. Olha o que eles faziam. Esticavam os corpos para causar dor e depois os matavam. Eles capturavam os chefes dos inimigos e enjaulavam como uma forma de amedrontar. O que você põe dentro de uma jaula? Um bicho, né? Eles enjaulavam o chefe na representatividade. Se eu fiz isso com o seu chefe, você imagina com você. Para amedrontar. E eles também faziam uma coisa, e que muitas vezes a gente tem certo pudor de falar umas coisas, mas eu não tenho muito não. Entre aspas. Dependendo do que você falar, minha mulher falou, eu aprovo ou não aprovo. o vídeo pode cortar, não corta não. Depois, se precisar, edita, porque ainda não subiu. Ok? Mas eles faziam algo que era o seguinte, era o empalamento. Aí talvez você pergunte para mim, Sérgio, o que é um empalamento? Não fique escandalizado, porque a gente se escandaliza por muita coisa que às vezes a gente precisa resolver e tratar. A gente precisa ter a ideia e ter a clareza. O que é um empalamento? Segundo os manuais de tortura, o empalamento ou a empalação consiste, preste atenção, eu sei que é pesado e talvez tenha que ver aí o pessoal da mídia aí, viu? Consiste na forma de quê? O empalamento. Na forma de inserção de uma estaca no ânus ou na vagina ou no umbigo até a morte do torturado. Não fala em ânus, não fala em vagina. Esse lugar é santo. Sua mente tem que ser santa. O meu coração tem que ser santo. As palavras que saem da minha boca precisam ser santas, separadas, temperadas pelo poder de Gálatas capítulo 5. Amém? Verso 22, pela ação do fruto do Espírito. Irmão, é esse contexto aqui. Você imagina o que está na mente de Jonas. Eu? Quem tem traumas aqui, sabe muito bem o que é uma realidade. Quem já sofreu algum nível de afogamento, só de pensar na piscina ou no mar, é o quê? Um desespero, sim ou não? Para quem nada, para quem faz isso, você põe uma criancinha, joga lá dentro, o bichinho se bate, se resolve. Mas você afunda que nem um prego. Por causa do quê? Do trauma, aquilo que traumatizou você, aquilo que faz com que você tenha uma ideia de que você não consegue vencer, que você não consegue romper, que você é incapaz. Imagina o que está na mente de Jonas. Alguns chegam a dizer que até o pai de Jonas foi morto. Não existe nenhuma base bíblica para isso. Pode ser possível? Pode, óbvio, ele está no meio do povo. Mas não é isso. O que está e o que dá-nos clareza é que Jonas, ele tem agora algo que traumatiza o seu coração e a sua mente. E ele pensa, eu vou para lá nada, eu vou para o outro lado. Pega, paga uma passagem, vai para o outro lado do mundo. E ele desce para o fundo do porão e o quê? Dorme.
Tem muitas maneiras da gente dormir. Tem gente que dorme debaixo de uma opressão e não quer sair porque não sabe o que tem para sair para fora, precisa ficar fechado dentro do seu universo. Isso é muito sério, porque isso está na sua psique, isso está na mente, isso é uma prisão, isso é sério. E nós não podemos, como igreja, trocar? Ok, obrigado. Isso é uma prisão que às vezes te acorrenta. Correnta? É isso mesmo, era? Você fica acorrentado, você fica preso, e às vezes você quer dormir. Eu não sei qual é o estado de Jonas, sei que ele desce e tem um sono profundo. E o que Deus faz? Diga, Deus pode usar forças da natureza para ajustar o seu propósito. O que acontece no mar? Um reboliço, e as ondas sobem, aqueles homens começam a desesperar. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Joga as cargas no mar. Por quê? O navio mais pesado, ele está mais correndo o risco de sofrer o quê? Um dano, de partir. Então joga as cargas no mar e começa a jogar. Pergunto eu para você, às vezes a gente está jogando um monte de coisa fora, mas na verdade o problema não está nas coisas que estão ao nosso redor. O problema não está nas coisas externas, o problema está dentro de nós. Você pode até ter a tentativa de querer se livrar disso, se livrar daquilo. Manda esse embora, manda aquele embora, manda o marido embora, manda a filha embora, manda tudo embora e nada resolve. Sabe por quê? O problema não está externo, o problema está dentro de você. O problema está dentro de mim. E eles desesperam, e eles começam a clamar os seus deuses. E eles chegam ao ponto de descer ao fundo do navio. Quem é que está dormindo? Quem está? Alguém colocou no grupo assim, o melhor de tudo. Olha isso, Jonas estava dormindo. Às vezes a gente dorme sonos que são perigosos. Às vezes a gente não está atento para o que Deus está promovendo, o que Deus está fazendo. Então Deus começa a fazer com que o mar se revolte. E aqueles homens jogam as coisas e nada se resolve. Pegam ele dormindo e falam, cara, o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo? Aí Jonas se dá a conhecer. Ele clama ao teu Deus. Eles são povos de muitos deuses. Cada um tem o seu, cada um pede para o seu Deus. Cada um pede da sua maneira, cada um pede da sua forma. Pede para o seu Deus. E Deus, então Jonas se faz conhecer. Qual é o Deus dele? O Deus criador do céu, do mar e da terra. Então Jonas fala assim, eu sei qual é esse problema. Esse problema não está no mar, esse problema não está na carga, esse problema não está no navio, o problema sou eu. O problema sou eu. Eu sou o problema. Irmãos, parece que tem arrependimento aí, não parece? Qual é a sugestão de Jonas? Me pega e joga no mar que resolve esse problema. Jonas estava querendo se livrar do problema de ir para Nínive. Ele me joga no mar. É melhor eu morrer no mar do que ter que ir para lá para pregar. Meu Deus. Tem alguns tipos de sacrifícios que são complexos. A gente entender. Abraão apresentando Isaac. Agora Jonas, sou eu mesmo, pode me jogar que está tudo certo. E a Bíblia diz que jogaram Jonas no mar. O que aconteceu? A fúria do mar se acalmou. A Bíblia diz que os homens ficaram cheios de temores. Capítulo 2, de 1 a 10, rápido. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares.
e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tomarei porventura a ver o seu santo templo? A ideia do templo, lembra? Da presença. As águas me cercaram até a alma. Olha aí. Aonde que ele está indo? Na sua alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalece a minha alma, preste atenção, hein? Eu me lembrei do Senhor e subi até a ti, e subiu até a ti a minha, no seu santo templo. Lembra sempre dessa associação do templo, da casa, da presença. Os que se entregam à idolatria, olha aí o que ele vai dizer. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Diga: ao Senhor pertence a... Esse é o nome de Oséias. O Senhor pertence à salvação. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Presta atenção, irmãos. O cara é jogado no mar. Ele fala que ele vai e desce até o mais profundo do abismo. Ele fala que as algas, né, se enrolam nele, no pescoço dele. Você consegue ver essa cena? A gente precisa ser bom de imaginação. Imagina as algas prendendo ele se batendo todo, desesperado, e ele então começa a se lembrar de Deus, e a Bíblia diz que a oração dele chega até o Senhor, e lá do profundo, do abismo, do lugar terrível que ele se encontrava, aonde? Primeiro no mar, e depois dentro do ventre de um grande peixe, e a Bíblia diz que 3 dias, diga 3 dias, Jonas passou lá dentro desse peixe. Irmãos, não existe nenhum outro relato na história da humanidade. Tem? Aí, o Renato falou que tem. De ficar 3 dias? Ah, é? Que ficar dentro do ventre, irmão, de um grande peixe. Você sabe que dentro de uma barriga de um bicho desse, primeiro tinha que ser grande para engolir Jonas, amém? Ainda que ele fosse um tampinha, pequenininho, tinha que ser grande para engolir. Ah, foi a baleia. A Bíblia diz que foi um grande peixe. Dentro de um grande peixe, alguns minutos, uma pessoa. Dentro de um grande peixe. Jonas ficou quantos dias? 3. Meu irmão, você sabe que dentro do ventre de qualquer pessoa existe um suco gástrico que vai fazer com que toda essa questão passe por essa digestão, por aquilo que está sendo oferecido, né? O papá, diga, Jonas era o papá do grande peixe. Só que Deus interviu a ponto de que esse suco gástrico não destruísse Jonas por 3 dias. Diga 3 dias. Você vai entender que isso é uma figura profética do que estava para acontecer. A Bíblia diz que Jesus também ficou no seio da terra por quantos dias? 3 dias. E é óbvio que se você for ver, Jesus não ficou 3 dias completos. Isso é uma figura, um período de tempo. Porque Jesus morre à sexta-feira às 18 horas e ele ressuscita no domingo pela manhã. São 3 dias, mas não 3 dias completos. Às vezes a gente fica preso dentro dos detalhes. Ah, mas vem cá, era 3 dias completos ou não era 3 dias completos? Meu irmão, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O propósito é mais importante do que os detalhes. Deus, às vezes, na Bíblia não deixa tudo claro.
Porque ele acha que não era importante, mas era para mim muito importante. Então pesquisa, procura e vê se não vai fazer besteira com o que você está ouvindo, o que você está aprendendo. Mas, por isso, venha para a Pulse. Venha aprender da maneira correta. Não que a gente seja, sabe assim, expert, que a gente sabe tudo, mas nós buscamos, nós investigamos. A gente corre atrás, a gente vai trabalhar para ter, sabe, passar uma ideia, né, a mais verídica possível. Mas o que acontece? Esse homem, Jonas, que foge de Nínive e que faz um esforço enorme por causa das dores, provavelmente dos traumas, das lembranças, de não ir para aquele povo. Esse povo não presta, esse povo não merece, esse povo, ele precisa ser castigado, esse povo precisa morrer. Você vai se lembrar, irmão, que Israel o tempo todo tem em sua mente. Cativo, 400 anos no Egito. Depois pelos assírios, depois pelos babilônicos. Eu não sei se é essa ordem, eu acho que sim. Babilônicos e assírios. Eu acho que é assírio e babilônicos mesmo, tá? Né? 700 anos, depois 500. Essa é na época de Nabucodonosor, pós, né? E os assírios é Senaqueribe, se eu não me engano, né? Mas ok, vamos lá. Pensa só no seguinte, irmãos, nesse detalhe. Jonas está se negando a querer ir pregar para esse povo. Escute aqui. Em sua mensagem, a narrativa propriamente dita não é complicada, mas rápida e comovente. Diga Jonas. Jonas deriva do nome hebraico Yoná, que significa o quê? Diga pomba. Diga pomba. Olha o que significa o nome de Jonas. Pomba. Ou pombo. Importa. O nome carrega consigo um simbolismo. De quê, irmão? O que a pomba representa? O que a pomba representa? Diga paz, esperança, liberdade. Deus é muito fera. Você é o representante da minha paz, da minha liberdade e da minha esperança, Jonas. Eu não vou de jeito nenhum. Jonas, um profeta enviado pelo Senhor para pregar aos ninivitas, mas ele foge, compra passagem em um outro navio que se destina ao outro lado do mundo. Ele se isola e vai dormir. Logo após o navio ter partido, desencadeia-se uma severa tempestade, provoca ondas gigantescas, e os marinheiros aterrorizados jogam a carga, como nós já falamos. Por quê? Por meio de sorte, Jonas é identificado como criminoso que ofendeu a providência. Diga providência. A tempestade cessa só depois de Jonas e sua própria sugestão de ser lançado ao mar. Ele foi engolido pelo grande peixe. Agora, inteiramente arrependido, diga arrependido. Ele ora sinceramente pedindo salvação, quando Deus o coloca ileso sobre a praia. Dessa vez o profeta obedece à ordem de ir a Nínive e proclama em altas vozes por toda a cidade sua sucinta mensagem de desgraça. Chegou diante de Deus, viu? O povo de Nínive, desde o rei até o mais insignificante súdito, reage com sincero arrependimento. Até o vestido de saco, os próprios animais. Eles põem sobre os animais vestido de saco, que representava arrependimento, humildade, quebrantamento. O Senhor ouve o seu clamor e revoga a ameaça de destruição. Jonas, contudo, vê no livramento de Nínive apenas uma negação da sua profecia. Tu manda eu ir para lá, eu vou, eu te obedeço. Obedece. Imagina como é que ele foi obediente, que nem eu e você. O Senhor fala primeiramente, fala, Senhor, eis-me aqui, então pode contar comigo. Vai para Nínive, prega para eles. Pega para aquele povo lá. Sabe do seu trabalho? Você tem uma raiva deles. Porque eles falam coisas grosseiras com respeito a você. Eles falam
inclusive, inverdades, injustiça com respeito a você. Eles falam que você é que nem qualquer desses pastores safados. Eles falam que você é um negócio desprezível. Você é crente. O Senhor ouve seu clamor e revoga a ameaça de destruição. Jonas, contudo, vê no livramento de Nínive apenas a negação da profecia e queixa ao Senhor em oração. A fim de ensinar uma lição ao profeta, Deus prepara uma planta de rápido crescimento para protegê-lo do sol. Mas na noite seguinte permite que um verme o destrua. Depois envia um quente vento oriental. Resulta daí que Jonas desfalece e deseja a morte. A história vai terminar, sabe de que forma, irmão? Da seguinte declaração, que assim como Jonas se preocupa com abóboras, Deus está preocupado com a salvação dos homens pecadores. Diga, Deus se preocupa com os homens pecadores. Não tenha a ideia em mente de que Deus está querendo demais destruir a humanidade. Deus não quer destruir a humanidade. Nós aprendemos, talvez durante muito tempo, irmãos, e a gente tem um discurso, ou uma palavra, uma liberação muito mais para a ideia de que todo mundo seja cancelado. Como diz o outro, queima Jesus. Queima, mas com vontade, Jesus. Não deixa nem a arcada dentada. Faz um pó para que não tenha reconhecimento. Você acha que isso não está sobre nós? Você acha que isso não estava sobre a vida dos discípulos que Jesus caminhou durante 3 anos? Só você ver um pouquinho do The Chosen que você vai entender algumas coisas de uma forma mais... Sabe o que é The Chosen? The Chosen é um seriado que você pode acessar. Eu acho que está, pelo menos eu estou revendo um pouquinho. Está no Netflix, eu acho que lá está até a 3ª temporada, é isso? Está para entrar a 4ª, né? Não sabe quando vai entrar, mas está lá, tem a temporada 1, 2 e 3, alguns episódios. O aplicativo consegue ver tudo. Tem um aplicativo chamado The Chosen, é isso? Beleza, sou meio desatualizado. Mas, quero dizer para você, ali tem muita coisa que, sabe? Mas assim não tem, sabe? Pô, a Bíblia não diz sobre isso. Existe muita questão da poesia, do poético, né? Daquilo que está sendo mostrado, mas é muito legal. Mas você vai ver que o tempo todo, esses caras, eles estavam prontos para que Jesus manifestasse o que Deus tinha falado desde Gênesis. Que da semente, do fruto da mulher, viria um que ia redimir Israel. E eles achavam que essa redenção seria o quê? Política. Seria uma redenção de guerra. De onde eles estariam agora por cima dos povos que os machucaram, que os feriram, que os colocaram debaixo de julgos. Era isso que os discípulos estavam o tempo todo. E eles piram quando Jesus vai construir o Sermão do Monte, chamado capítulo 5, 6 e 7. É uma história só. A gente lê na Bíblia ali o capítulo 5, 6 e 7, mas é uma história que Jesus está pregando para a multidão. E eles ficam estarrecidos, eles ficam muito confusos. E não era para menos. Se baterem na tua face, obrigado. Se baterem na tua face, se pedir para você andar 1 milha com eles, ande 2. A Bíblia falava no Antigo Testamento, ore pelos seus amigos e os seus inimigos, o que mesmo? Nem lembro. Sei lá, tipo, estava lá, desprezes. Eu digo para vocês, como é que ele fala? Ame seus inimigos e ore pelos que os perseguem. Cara, aí os caras estão... Não entendendo nada agora. É Jonas. Tipo o quê? Nada.
Lembra como é que foi chamado os discípulos de Jesus? Chamado Tiago e o outro, como é que chamava? João. Jesus colocou o apelido neles de filhos do quê? Do trovão. Porque eles disseram em algum momento, foi: Senhor, se é que a gente rogue ao Pai para que mande fogo do céu? Qual é a resposta de Jesus? Não sabeis de que espírito sois? A gente está pronto para matar, a gente está pronto para queimar, mas a gente não está pronto para se doar, para ser perseguido, para ser ridicularizado, para ser injustiçado. Sim ou não? Já passei a vida toda sendo injustiçado na minha casa, na minha escola, no meu trabalho. Agora não, agora eu sou crente, agora você vai ver. O rei está dentro de mim. E se ele tiver, a gente vai fazer muita coisa diferente. Deus está preocupado com a salvação dos homens pecadores. Mateus capítulo 12, verso 38 e 42 diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o quê? O do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem está aqui, quem é maior do que Jonas. Verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Preste atenção no final. Eis aqui está quem é maior do que Salomão, o homem da sabedoria. Quem são esses escribas? Quem são esses fariseus? Diga, os guardadores. Eles que guardavam a lei. É eles que ficavam olhando. Quantos já viram The Chosen? Levanta a mão para mim assim, quem já viu The Chosen? O resto não viu, gente? Vejam, por favor, é uma boa indicação. Tem grandes seriados. Maneiro esse. Esse é um que você, cara, vai ser muito enriquecido. E você vai se lembrar de que esses homens, esses homens, eles tinham em mente, quando eles estão aqui indo para Jesus, eles não estão querendo saber de Jesus verdadeiramente. Eles estão querendo provar, ver que Jesus vai fazer um sinal para que eles consigam prender Jesus. Jesus já tinha feito muitos, eles estavam ouvindo o reboliço do povo. Um dizia que ele fez isso, e eles começaram a correr atrás, começaram a olhar, a investigar, e eles começaram a perceber: caramba, é isso mesmo que está acontecendo, mas ele fez isso quando? Ele entrou numa sinagoga e curou o cara no dia de sábado. Isso não pode! Não pode! Nós vamos pegar esse cara. E Jesus então vai dizer para eles: vocês querem um sinal? Vocês terão um sinal, o sinal de Jonas. Diga comigo, sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas, irmãos? É o sinal da redenção. Diga o sinal da redenção. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, eu também ficarei 3 dias na terra, até que se cumpra o propósito. Agora, preste atenção aqui. O que é interessante, assim como Jonas fica indignado com a misericórdia, benignidade, longanimidade de Deus para os ninivitas da cidade de Jope, como pagãos, como gentios, tem um outro também que fica indignado. Quantos estão lembrando quem é? Um discípulo de Jesus, na mesma cidade de Jope. Quantos lembram? Eu vou só mencionar por causa do tempo. Pedro, o judeu Pedro, o líder da caravana dos discípulos. Pedro era um autêntico judeu. Um homem que guardava, que foi entender, mesmo depois da revelação que ele tem de Jesus, ele tem alguns conceitos como um judeu raiz. No livro
de Atos capítulo 10, depois você vê essa história, eu só vou mencionar rapidamente. A Bíblia começa dizendo que existia um homem chamado Cornélio, diga Cornélio. Ele era um homem importante da guarda. A Bíblia chama que ele era um centurião, ele tinha 100 outros guardas debaixo do seu governo, da sua autoridade. E ele era aquele homem que dizia, vai, faz isso, e fazia. Ele disse, vai, venha aqui, você ia. Porque ele era um homem que era dotado pela questão cultural. Ele estava sobre a guarda romana e ele tinha muita autoridade. E esse homem, ele tem uma visão de um anjo. E o anjo começa a dar detalhes para ele. A Bíblia diz que esse homem, Cornélio, era um homem, sabe, que era generoso. A Bíblia fala que ele era temente a Deus. Você acha que temor de Deus só crente tem? Tem um monte de gente, quando eu digo crente cristão, tem um monte de gente que teme a Deus e que talvez nunca tenha experimentado entrar numa igreja, ou seja lá qualquer outro ambiente. Eu não estou falando de religião vazia, eu estou te falando de coração conectado. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e o clamor desse homem, um gentio, diga comigo, gentio. Significa, as esmolas que ele dava foram ouvidas, ou irmão, sabe, contabilizadas. O que acontece? Deus começa a enviar um anjo e diz assim, olha, já que você, sabe, está com esse coração inclinado, você precisa aprender algumas coisas. Diga, aprender algumas coisas. A pergunta é, quem é que vai ensinar você, irmão? Aqui entra a escola do discipulado. Quem é que ensina você? Não, eu aprendo de Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Todos nós aprendemos de Deus. Mas quem é que ajuda você que tem um tempo mais de caminhada e que tem um pouco mais de jornada, de fé, de experiência? Quem é que ensina você? Você vai ver que isso acontece em toda a jornada da Bíblia. Existe sempre alguém que está, sabe, liderando e alguém que está sendo liderado. Saulo ministrava domingo passado aqui, falando sobre quem? Josué, que era discípulo de quem? De Moisés. Sabe, às vezes a gente está muito se importando com o título, mas se importe com o propósito. Diga propósito. Sua vida precisa estar debaixo, irmão. Ser um mestre na sua vida é um privilégio. Ter alguém que vai discipular você é um privilégio, irmãos. Alguém que vai dizer, rapaz, eu quero te ensinar algumas coisas. E Deus fala para Cornélio, o anjo melhor, né? Dizendo, Cornélio, você vai fazer o seguinte, você vai para um lugar, lá naquele lugar, do lado direito, você vai entrar e vai chegar numa casa de um homem chamado Simão, né? Simão, que mexia com couro, e lá vai estar um outro homem, chamado Pedro, Simão Pedro, e ele te ensinará todas as coisas. Pois bem, irmão, preste atenção, qual é a cidade? Diga Jope. Pedro está lá em Jope. Pedro está pronto para fazer uma refeição. Perto da hora sexta, se eu não me engano, meio-dia, Pedro está pronto para comer um rango. Hã? Pode falar. Detalhe, mas pode falar. Então, aí eu vou te mostrar que Pedro era um judeu nativo. Ele sobe perto da hora sexta, a meio-dia, para orar no terraço. Quando ele chega para orar no terraço, que era um costume dos judeus fazerem orações específicas, determinadas horas do dia, ele sobe, Deus abre uma visão para ele. Qual é a visão? Abre um lençol branco. E dentro desse lençol desce, né, como um cesto, desce e ele vê uma série de animais, que para o judeu eram animais o quê? Imundos, porque eles não podiam comer tudo que, sabe, rastejava, que era roedores. E está ali alguns animais que Pedro tem na visão. E a voz vem para Pedro e fala assim, Pedro, mata e come. Qual é a resposta de Pedro, irmão? De maneira nenhuma eu farei tal coisa. Ah, minha gente. Às vezes nós somos bons, sabe, não que não tenham os seus valores, os princípios, os mandamentos, mas perceba só, Pedro tinha uma coisa como judeu na sua mente, eu não como esse tipo de coisa. Deus falou assim, mata e come.
Ele fica surpreso. E ele ainda... Depois você lê lá, irmãos. Vocês querem tudo de mão beijada não, né? Atos capítulo 10. Irmão, é riquíssimo esse texto. Riquíssimo. De detalhes. Pedro, então, começa a entender. Caramba, o que está acontecendo? Tá bom. Assim que ele acaba de ter a visão e fecha a visão, batem na porta dele. É aqui que está o Pedro? Aham, sou eu. Ó, nós caminhamos cerca de 3, 4 dias. O anjo apareceu e disse, assim como disse para você, que você iria até nós e que você pregaria, que nos ensinaria algo. Irmão, debaixo de uma visão, de uma palavra dessa, você se negaria aí? Com riqueza de detalhes? Hã? Eles não eram judeus, irmãos. Eram os soldados de Cornélio. Eram os seus, soldados, seus serviçais, dizendo, ó, o meu Senhor mandou te trazer, porque teve essa visão, o anjo disse isso. Pedro falou, caramba, tá bom, eu vou. Resumo, Pedro vai até lá. Pedro começa a usar uns argumentos que eu não tenho tempo para ler. Olha o argumento de Pedro. Vocês sabem que não não é lícito que um judeu entre na casa de um gentio. Olha o argumento de Pedro. Você é um gentio, não é lícito que eu entre aí, tá? Mas tá bom, debaixo dessa visão eu estou vindo, né? Quero obedecer. E ele começa então a pregar, e ele começa a falar para Cornélio e a sua casa que ele já tinha reunido. Já tinha reunido provavelmente seus soldados. E ele começa a pregar, ele começa a falar. Assim que Pedro começa a pregar e a falar, eles começam a entrar num lugar de arrependimento. E a Bíblia diz que em um determinado momento o Espírito cai sobre eles. Diga, cai sobre eles. Você vai se lembrar que eles ainda não tinham tido derramamento do Espírito. O Espírito cai sobre eles. E ele se admira. E aí Pedro diz assim, ué, como assim? Isso é para nós, o povo da promessa, a liberação do Espírito, o poder do Espírito, mas sobre eles são gentios. Mata e come, Pedro, porque aquilo que eu santifiquei, já está tudo purificado. Existe redenção, diga comigo, irmão, redenção. É aqui que se encontra algo no Evangelho que de Jesus você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Aonde o prostituto, a prostituta, o adúltero, o homicida, o suicida, encontra um lugar na ação do poder da redenção de Cristo Jesus. Falei suicida, não sei que vai trazer essa complexidade. Deixa de lado, é esse aqui. Mas você vai ver pessoas que mataram outro. Como pode? Não merece, não. A questão não é mérito. Diga comigo, a questão não é mérito. Não é o que você merece, não é o que eu mereço. Muito pelo contrário, que se nós recebêssemos tudo que nós merecíamos. E Pedro está pregando, e quando Pedro está pregando para aqueles homens, o Espírito cai sobre eles. E aí Pedro vai dizer assim, como que eu não vou batizar eles agora? Que é o batismo das águas, o batismo do arrependimento, já que eles receberam o mesmo batismo que nós recebemos do Espírito. Escute o que eu vou falar para você, irmão. Irmã. Qual é os aprendizados que nós podemos tirar daqui dessa história de Jonas? Diga comigo, primeiro, Deus se preocupa com os pagãos e pede aos seus servos que os advirta quanto ao juízo. Você pode advertir as pessoas com respeito àquilo que está por vir. Segundo, diante de uma tarefa difícil, os homens se sentem mais inclinados a fugir da responsabilidade. Eu que vou ter que ir para lá? Não vou. Não merece. Olha o trauma que está em mim. Eu já ouvi falar deles, já sei como é que eles fazem. Olha o que eles falam, empalamento. Olha, isso é um absurdo. Uma raiva, um ódio. Mas Deus está pronto para que quando a palavra chegar diante dele, ele se arrepender. E Deus está pronto para redimir esse povo. Foi o que aconteceu com os ninivitas, irmãos.
capítulo 4, Jonas prega, ele se arrepende. Aí Jonas vai dizer o quê? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu ia pregar, esse povo ia se arrepender, e o Senhor seria bom, misericordioso para com eles. Eles não merecem. Você julga que não, mas Deus diz, eu os quero. Deus é bom, diga Deus é bom. Mesmo quando o homem é mau, quando o homem é ruim, quando o homem faz coisas terríveis, se ele voltar para o Senhor, isso só existe o poder do Evangelho de Jesus Cristo faz isso. Restaura e redime alguém que um dia foi horrível, foi traidor, foi alguém, sabe? Meu irmão, Jesus pega os discípulos. Jesus pega um coletor de impostos que era terrível, Mateus. Você olha o The Chosen, os discípulos tinham muito problema com Mateus, irmão. Porque o tempo todo ele trabalhou para Roma, sabe, extorquindo o seu próprio povo. Ele faz esse cara, né? Você vê lá na história, Pedro sempre atravessado, o outro atravessado com o outro. A Maria que vacilou, né? André está indignado, não querendo perdoar. Porque, você largou, abandonou, depois que o mestre fez por você, você veio e depois deixa ele de novo. Que absurdo. Mas no Sermão do Monte ele entende, eu preciso perdoar. Aí ele vai lá e faz o concerto com Maria. Mateus vai até a casa dos seus pais, faz um concerto, poeticamente, né? Como a gente vê ali. Não está na Bíblia, mas a gente entende. Isso não está na Bíblia, tá bom, gente? Essa liberação do perdão de André com Maria Madalena, o fato de que Maria caiu de novo, mas é interessante todo o enredo a gente olhar e perceber que isso são coisas que acontecem. Terceiro, Deus é poderoso e pode, se quiser, usar as forças da natureza aos seus próprios propósitos. Quarto, embora Deus venha a punir a desobediência, escute, Ele deseja, contudo, demonstrar sua misericórdia. Ele pune a desobediência, porém, Ele quer mesmo o quê? A misericórdia. Amém? Os campos missionários menos promissores são geralmente os mais receptivos. Vou repetir. Os campos missionários menos promissores são os mais receptivos. Sabe por quê? Talvez o que eles estejam ouvindo é a primeira vez que eles estejam ouvindo. Tem gente que já ouviu 15.000 vezes. Gente que está do seu lado, que prega, fala do amor de Jesus, e o cara se acostuma e diz, tá bom, Deus é legal, é maneiro, é bom. Jesus é maneirão, né, cara? O profeta foi maneiro, foi bacana, mas eu não consigo compreender algumas coisas. Como é que ele pode perdoar esse tipo de gente? Sexto e último, acima de tudo, Deus anseia por tratar, diga tratar, com o homem, com misericórdia e bondade. Esse é o anseio de Deus, se mostrar como um pai bondoso, misericordioso. Meu irmão, diga obediência, da morte para a vida. A Bíblia ensina que Jesus vai ensinar, dizendo, lá em Lucas capítulo 9, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo que se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Mateus 6,10, na grande, ali na oração do monte, no ensinamento, Jesus ensina, venha o teu reino, faça a tua, assim como na terra, como no... É negando, é morrendo que se encontra a vida. Se você, como Jonas, e eu como Jonas, dentro dessa representatividade, Deus quer pegar você e que você seja um agente para pregar para gente esquisita, doida. Que você olha e fala assim, não tem nenhum valor, alguém que está esquecido, abandonado, alguém que machucou, feriu muita coisa, alguém que já falou coisas para você terrível. Está na hora de você ser o agente de Deus para dizer, eu vou deixar minha alma aqui do lado. Deixa a sua alma, irmão.
Eu falava na terça-feira aqui, na quinta-feira, no finalzinho ali da reunião, né, da ministração da escola, que uma mulher, alguns anos atrás, levantou uma ameaça contra a minha vida. E tudo que eu queria falar para ela, que ela falou assim, a gente se vê. Eu falei, aonde? Ela falou, no inferno. Tudo que eu queria falar naquela hora é dizer, vai tu e todos os teus. Só que a minha vida, a minha boca, o meu coração, a minha mente não pode ser governado pela minha alma. A minha alma e minha boca tem que ser governada pelo Deus que rege todas as coisas. Coloque a sua almazinha no seu lugar e profetiza o que é preciso profetizar. Naquela hora eu consegui me calar, ou melhor, não liberar o que eu desejei fazer. Mas eu abri minha boca e falei assim, não, a gente não vai se encontrar no inferno, a gente vai se encontrar no céu. E aquela mulher bateu o telefone, como eu falava. Ainda era aqueles telefones que desligava assim, ó. Eu escutei, sabe, aquela coisa, plá! Como se eu pudesse ouvir o som da batida do fone batendo ali. Passou-se algum tempo depois, chegou-se um relato para a minha vida. Aquela mulher encontrou com uma pessoa conhecida e disse, olha, fala para aquele pastor lá, que eu falei coisas terríveis para ele, falei coisas horríveis para ele, fala que hoje eu também sou uma irmã em Cristo Jesus. Amém, irmão? Isso não é porque Deus fez o extraordinário por causa do Sérgio, não, irmão. Deus fez o extraordinário porque Ele encontrou uma boca que se ligou e se associou com aquilo que Ele quer fazer. Você não está apto para mandar ninguém para o inferno. Para alguém para o inferno perto de você, vai ter que sair de perto de você, meu irmão. Porque se estiver junto com você, você vai carregar ele para o céu junto. Amém? A Bíblia diz que aquele que livra um irmão do seu erro, da sua falha, é como se estivesse arrebatando do fogo. Seja um agente do amor, da graça, da redenção de Jesus Cristo. Sabe por quê? E eu termino. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21. Já sei que eu passei muito do meu tempo, mas ainda estou dentro do horário ali, do que eu me programei. Vou conseguir. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jonas era uma representatividade da redenção, do amor, da bondade de Deus para com o povo que não merecia. Mas Deus diz, eu quero provar a minha misericórdia, a minha bondade para com eles. Se eles se arrependerem, eu sou aquele que restauro e que redimo. Existe um lugar que é a minha parte, a sua parte, reconhecimento. E eu vou te dizer, você ficará surpreso. Tem gente que diz, não adianta pregar não, é muito duro. Meu irmão, por trás daquela dor tem uma marca. Que às vezes está dizendo, eu não quero saber de você. Eu não quero saber de Deus. Porque associa ao Pai. E aí quando você fala de Deus, ele diz, sai! Talvez exista. Mas todas as pessoas que pregam o ateísmo são pessoas que têm um problema na paternidade. Eu conheço inúmeros. Algum tempo atrás eu sentava com um aqui, que hoje está no nosso meio, que dizia, eu não acreditava em Deus. Meu pai não acreditava em Deus. E a gente conversava, e uma das primeiras coisas que eu falei para ele, você tem problema com seu pai, né? Ele me olhou tipo assim, como quem diz, você é vidente? Não, a gente só tem percepção da vida, das histórias. E eu comecei a falar e começar a desconstruir questões que impediam que ele se relacionasse com Deus como um pai, por causa da figura que ele tinha com o seu pai paterno, da terra. Versículo que ele continuando. Olha aqui. Consigo o mundo, não imputando aos homens as suas. Não é isso que está na Bíblia, irmão? Eu estou viajando. Está aí? Ó, levou consigo. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as suas transgressões ou imputou dos homens e confiou a nós a mensagem do quê?
da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, diga, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus foi feito pecado por mim e por você, para que nele, diga nele, fôssemos, digo feitos, digo uma nova natureza, diga uma nova natureza, diga uma nova mentalidade, diga uma alma restaurada. Agora eu compreendo para que a minha alma precisa ser reeducada, diga alma reeducada. A alma não converte, irmãos. A alma precisa ser reeducada, reeduca ela para o lugar que ela deve ficar. Por isso não faça guerra na alma, faça guerra no seu espírito, onde tudo está pronto. Seu problema não é com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, não é contra a carne, nem contra o sangue, disse Paulo em Efésios capítulo 6. O que acontece é que eu e você fomos feitos justiça. Diga, eu sou feito. Diga, eu sou uma feitura de Deus, irmão. Assim como Adão foi tocado pelas mãos de Deus no Éden, em Cristo Jesus eu sou tocado pela ação redentiva de Cristo e eu recebo um novo espírito. Eu sou uma nova feitura feita por Ele. Fomos feituras da justiça de Deus. Meu irmão, quando Deus olha para você e fala, Saulo, você é a minha justiça aqui nessa terra. Ai, meu Deus do céu. Cara, a gente tem muita dificuldade de acreditar nisso. Porque a gente olha para nossas imperfeições e Deus não está olhando para minhas imperfeições. Deus está olhando para aquilo que Ele construiu em Cristo Jesus. E eu estou mais preocupado com regras, com série de situações. Eu não consigo me apropriar daquilo que eu preciso me apropriar. Eu sou o ministério da reconciliação. Através da minha vida, Deus está arrumando, reorganizando, restaurando, reedificando pessoas para uma família que é dele. Ele é o pai dessa família. Ele é o Senhor dessa família. Ele é o agente dessa família de vida e de restauração. Fique de pé, por favor. Tinha esquecido. Mesmo a ceia. Aleluia. Ela é sempre apropriada. Mas quando nós estamos falando de redenção, então, nós podemos ceiar a ceia, porque Ele mesmo, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, Ele sim, foi Ele que nos deu esse acesso, esse caminho, essa relação de estarmos apaziguados. Assim como Jonas, seu nome representa pomba. Jesus, quando está sendo batizado no Rio Jordão, o céu se abre. Uma voz diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, me comprazo. A Ele ouvi. E a Bíblia diz que uma pomba, como a figura de uma pomba, repousou sobre Ele. Escute, feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Aquela pomba desceu sobre Jesus. A pomba representava na vida de Jonas a paz, a bondade, a reconciliação, a redenção. Assim que ele pregou, aquele povo se arrependeu, se voltou. E Deus agora, para provar que o problema não estava fora, mas o problema estava dentro, Deus faz que nasça uma planta e faz uma sombra enorme para Jonas. E Jonas se deita debaixo dessa planta. Uma aboreira, sei lá, como é que fala isso? Uma aboreira, sei lá, uma abóbora, um pé de abóbora. Cresce, faz uma sombra para Jonas. E Jonas, o que ele faz? Você não sabe o que é um calor e um sol profundo. Ele se deita e ele recebe então pelaquela sombra. Lembra do Salmo 23? O Senhor, 23 não, Salmo 91. O Senhor o quê? Quantos se lembram? Ele é uma sombra para nós.
em quem nós estamos refugiados. A sombra se levanta para Jonas, ele se deita e ele diz: uau, que delícia. E Deus faz vir um verme, come aquela planta, e o sol vem, arrebenta com Jonas. E Jonas fica indignado, diga indignado, porque uma hora tem uma sombra, outra hora não tem a sombra. E Jonas está mais preocupado com a abóbora do que com o povo que Deus queria salvar e resgatar. O que você está se preocupando, meu irmão, minha irmã? Aonde que está as suas angústias, o seu sofrimento? Aonde que está, sabe, a sensação que às vezes nós temos de, ai, que beleza, que delícia. E daqui a pouco a gente está murmurando, dizendo, que droga, que vida, que situação é essa que eu estou vivendo? Às vezes é só Deus consertando o que nós desorganizamos. Às vezes é só Deus colocando e alinhando coisas que eu e você fugimos, saímos da rota, saímos do caminho. Mas Ele chamou a minha vida e a sua vida para sermos os agentes da reconciliação. Eu queria que você olhasse para você, dentro de você, e você parasse de fazer a ideia de que isso é responsabilidade do irmão, da irmã, do meu discipulador, do pastor, do líder, e que você assumisse e dissesse: Senhor, Tu me deste o ministério da reconciliação, que eu seja o agente de paz para reconciliar os irmãos, a família, até os amigos que hoje estão separados, que eu seja esse agente. Ah, minha mãe está com problema com o meu irmão. Seja o agente da reconciliação. Use a ferramenta de Cristo, do perdão, da restauração, para, sabe, trazer paz a essas relações. Porque o agente da paz, ele já foi anunciado, o Cristo redentivo. Saulo, como ela colocou num grupo nosso, a ministração de um pastor, dizendo que muitas vezes as nossas relações são feitas debaixo de um monte de regra. Eu traduziria, não foi isso que ele disse, mas um monte de serviço, um monte de coisa, assim, faz isso, faz aquilo, e se a pessoa faz, beleza. Se a pessoa não faz, a gente fogo, detona, corta. Que as nossas relações não sejam feitas debaixo de ameaças. Que as nossas relações não sejam feitas numa linha, sabe, de superioridade para inferioridade. Que as nossas relações sejam feitas numa linha horizontal, de um irmão para o outro irmão, levando as cargas, os julgos, os pesos. Mas eu não consigo. Coloque a sua alma no lugar que ela precisa. Mas a minha mulher faz isso, meu marido faz isso, meu filho faz isso, eu estou indignado. Coloque a sua alma no lugar que ela precisa e ative e acesse aquilo que Jesus quer construir. Redenção para a vida do seu filho, do seu marido, do seu amigo, do seu sei lá o que, irmão. Estou falando para nós, estou pregando para nós, estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim, que eu não seja o agente, porque agora eu me acho muito agraciado, a justiça de Deus me encontrou. Eu acho que todo mundo então é uma plebe, é um povinho que vai sofrer. Não, que eu seja o agente da reconciliação. Que no nosso meio, irmão, não haja desavença, sabe, que permaneça. Ela vai existir, ela vai acontecer, sabe, mas que ela não permaneça no nosso meio, porque eu vou tomar a justiça de Deus, que é apaziguadora, restauradora, sabe, para permanecer no nosso meio. E esse mundo vai ver quando nós amarmos uns aos outros. Aqui dentro ainda tem gente que tem problema com outro irmão. Talvez tenha problema comigo. Resolva isso no seu coração. Procure. Mas não fique esperando que alguém reconheça, não. Libere o perdão, libere a reconciliação. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque verdadeiramente é da morte para a vida. Assim como Jonas, do fundo daquele mar,
no seio daquele grande peixe, clamou, rogou, e o Senhor ouviu e trouxe de volta. Assim como Jesus também, lá na terra, no mundo dos mortos, no Hades, ele pôde estar ali, mas ele ressuscitou, e ao terceiro dia, Senhor, ele tomou a chave da morte e da vida. E ele nos chamou para sermos os agentes reconciliadores do ministério da paz, e que acessa e que conecta pessoas para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós oramos te agradecendo, Jesus, por essa tamanha obra redentiva, pelo lugar que o Senhor nos traz como embaixadores do Senhor, como se pelo Senhor nós falássemos agora. Dá-nos essa consciência, essa responsabilidade, esse entendimento, esse discernimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Pode distribuir a ceia, por favor, enquanto nós